Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é Luiz Gustavo, sejam muito bem-vindos novamente a DataDev Treinamentos. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da aula passada e a gente vai falar sobre soma, média, PROC-V, a função C e a gente vai usar até mesmo hoje soma C, tá? E para quem ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui no botão de se inscrever, ativa os sininhos das notificações para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal vocês recebam a notificação do YouTube e bora pro conteúdo, vamos lá! Bom pessoal, eu estou aqui com o Excel aberto, eu criei uma nova planilha aqui, que eu vou chamar ela, só dar 2 cliques nela, eu vou chamar ela aqui de despesas, tá? O que nós vamos fazer na aula de hoje? A gente vai consolidar meio que um orçamento pessoal, para que a gente consiga utilizar todas essas fórmulas que eu mostrei para vocês, de uma forma bem dinâmica, tá? Então o primeiro passo, vocês podem me acompanhar a partir daqui, eu vim aqui no ChatGPT, mandei esse comando aqui para ele, ó. Monte uma tabela de dados para uma planilha contendo o tipo de gasto, categoria e o valor gasto, tá? Aí ele gerou essa tabelinha aqui para mim. Então aqui eu tenho gastos com alimentação, supermercado, né? Aí ele faz essa ramificação para mim. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa tabela aqui, copiar, volto aqui para o Excel. Se você ainda não usa o ChatGPT, pessoal, começa a usar, Ctrl Alt V. Posso colar em texto, tá? Para quem ainda não sabe usar o atalho, tá? De colar especial, né? Os tipos de colagem, basta clicar com o botão direito onde você quer colar, né? Colar especial, ou Ctrl Alt V para colar os valores, tá? Eu vou colocar texto Unicode, que é o que eu sempre uso, e aqui estão os meus gastos, tá? Vou aumentar aqui um pouco a tela. E vamos lá. Aqui, pessoal, a gente tem vários tipos de gastos. O que eu preciso fazer com isso daqui, né? Eu preciso consolidar isso daqui num resumo dentro da minha tabela inicial, tá bom? Aqui agora eu vou colocar as minhas receitas. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vim aqui no ChatGPT e pedi para ele gerar aqui uma tabelinha de receitas, tá? Isso aqui é completamente aleatório, isso aqui vai ser onde você vai colocar os seus dados, tá? Venho aqui, copio, Ctrl Alt V, texto Unicode e dou OK. Aí ele vai gerar aqui para mim. Da mesma forma, né? Eu tenho minha receita, que é salário, freelancer, consultoria, imóvel e tudo mais. E tenho que tipo de salário é esse, tá? Que tipo de receita é essa, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora, né? Eu preciso categorizar isso daqui. Eu já tenho a minha base de dados aqui, né? Eu sei quais são os meus principais gastos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar aqui uma planilha nova, que essa aqui vai ser o resumo, tá? Aqui é onde a gente vai colocar o resumo de todas essas movimentações. Inicialmente eu não vou me preocupar com o design, tá? Eu vou colocar só o principal aqui, depois a gente mexe com o design, tá? Então aqui eu vou colocar receitas, descrição ou tipo, valor, certo? Beleza. E da mesma forma eu vou fazer as despesas. Eu vou vir aqui, copiar, jogar aqui para o lado, vou colar, certo? E vem aqui, mudo de receita para despesas. Muito bem, o que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso trazer esses dados aqui, né, do tipo de receita, aqui para o resumo. Como que eu faço isso sem que eu duplique essas informações aqui? Eu dou igual, único, certo? Escrevo único, aí ele vai me perguntar a minha matriz. É só eu vir aqui e selecionar todos os itens que estão aqui, certo? Quando eu dou Enter, ele já vai trazer para mim quais são os 4 tipos de receita que eu tive, certo? Então, como que eu vou descobrir o valor total por tipo de receita? Basta a gente usar aqui a função SomaCs, tá? O que a função SomaCs faz? Ela pede para a gente o intervalo da soma, onde um intervalo de critérios, eu vou colocar algum critério para ela procurar e fazer essa soma, tá? Então vamos lá, intervalo da soma, eu venho aqui em receitas e seleciono aqui valor recebido, né? Porque os meus valores recebidos estão aqui, ponto e vírgula. Agora ela me pede quais os intervalos de critérios, né? Então é essa coluna A, que é onde está o tipo de receita. E o critério
está justamente aqui em receitas, né? Aliás, em resumo, que é onde eu tenho aqui o rendimento. Então eu seleciono e dou Enter. Ele vai somar para mim. E aí eu posso arrastar essa fórmula até aqui embaixo. Por quê? Porque as minhas referências, quando eu arrasto, já está tudo certo, né? Na minha matriz tabela eu selecionei as colunas, então quando eu selecionar aqui, eu não vou ter problema com referenciamento, tá bom? Então automaticamente ele me trouxe aqui as receitas. E agora eu vou fazer a mesma coisa para as despesas. Eu digito igual único, minha matriz. Onde está minha matriz? Tipo de gasto, certo? Posso dar Enter. Aí ele já vai trazer aqui para mim quais são os tipos de gasto. Igual soma Cs. Ele me pede qual que é o intervalo da soma. Eu venho aqui em despesas, seleciono valor gasto, ponto e vírgula. Qual que é o tipo de gasto, né? Qual que é o intervalo de critérios? Está aqui, tipo de gasto, ponto e vírgula. Volto aqui em resumo. Onde que está o meu critério? Está aqui em E4. Posso fechar parênteses e dar Enter. Ele vai somar aqui para mim. Tá vendo? E aí eu pego isso daqui, posso arrastar até o final da planilha, ele já vai preencher para mim. Certo? Legal, pessoal. Agora a gente vai fazer aqui agora uma tabela de resumo, tá? Nessa tabela de resumo, eu vou ter aqui descrição e o valor, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte. Qual que foi o total de receitas? Eu vou fazer o seguinte. Preciso somar isso aqui, concordam comigo? Eu venho igual soma, comum, né, essa soma, e seleciono esses valores. Posso fechar parênteses, e eu somei aqui, deu um total de valor de receita de R$ 11.100. Ah, Luiz, será que esse valor está certo? Vamos selecionar aqui os campos. E aqui embaixo, quando a gente olha, soma R$ 11.100. Então tá certo. Qual que é a minha média de receitas? Ou seja, eu ganho em média quanto em cada tipo de serviço que eu presto aqui, né? Eu venho, seleciono igual média, seleciono a minha referência. E em média eu ganho R$ 2.775. Quer dizer que eu tenho 4 empregos, um eu ganho muito, outro eu ganho pouquinho, outro eu ganho ali mais ou menos na média, tá? Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos somar as despesas. Eu faço aqui então, total de despesas. Eu venho aqui igual soma e seleciono essa galerinha aqui. Fecho parênteses. Total de despesas de 6.610. E aqui a média de despesas que eu vou fazer, né? Agora eu vou fazer a média de despesas. Como que eu faço aqui essa média de despesas? Igual média. E aí eu seleciono também os campos e fecho parênteses. Que deu uma média de R$ 734 por categoria, né? Eu gasto um pouco menos com alimentação, um pouco menos com transporte, mas gasto bastante com moradia, saúde R$ 450 e aí na média eu gasto R$ 734 por gasto, né? Por tipo de gasto. Certo, pessoal? E aqui agora o que nós vamos fazer? A gente vai colocar algumas considerações, né? Se eu recebo R$ 11.000 e eu tenho um total de receita de 6.610, quanto que sobra? Então, quanto sobra por mês? Eu vou fazer o total de receitas menos despesas, que sobrou 4.490, certo? E aí aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui meta de investimento. Vamos colocar aqui 30%. Digamos que essa pessoa quer investir 30% do salário dela, né, de tudo que ela teve de rendimento. Coloquei aqui 30%. Quanto investir? Aqui agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer 30% vezes o quanto sobrou, certo? Então vamos lá. Então se sobrou 4.490, eu tenho 1.347, que isso corresponde a 30% do que sobrou. Só que aqui a gente precisa fazer uma consideração. Vocês concordam comigo que esse valor 1.347, que é quanto investir, ele só pode existir se esse valor de quanto sobra for positivo?
porque pode ser que eu feche o mês negativo e aí eu não consigo investir, concorda? Então vamos lá. Para isso, eu preciso fazer o seguinte, aqui na minha barra de fórmulas, eu vou apagar tudo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem, e vou digitar C, quanto sobrou for maior que zero, ponto e vírgula. Eu vou fazer quanto sobrou vezes 30%, que é I8 vezes I9. Concorda? Caso contrário, zero, porque eu não tenho o que investir. E eu fecho parênteses. E aí, por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que quando esse valor aqui for negativo, deixa eu colocar aqui, por exemplo, que eu coloquei aqui em total de receitas, só R$5.000. R$5.000. Reparem que o valor ficou negativo e eu não tenho mais o que investir. Vocês concordam? Então eu vou dar um Ctrl Z para voltar às fórmulas iniciais. E aí sempre que esses valores se alterarem, né, a minha planilha ela fica dinâmica. Eu vou ter um total dinâmico aqui, eu não vou ter um total para quanto investir travado em um valor, tá bom? E se o valor for negativo, eu consigo também avaliar isso dentro da minha planilha. Muito bem, pessoal. Então, basicamente, isso daqui é um modelo de orçamento, que é o quanto eu tenho de receita, quanto que eu tenho de despesa, e um balanço aqui, né? Quanto sobrou, se eu posso investir e tudo mais. Tem vários outros questionamentos que eu posso fazer aqui. Então, aqui a gente viu soma, média, C e soma Cs. E a PROC-V, como que nós podemos usar ela aqui? Suponhamos que nós temos aqui nas receitas o tipo de transferência. E aí o rendimento foi Pix, o aluguel foi Pix, rendimento Pix, e todo o restante foi transferência. Certo? Transferência e outros transferência. Então, para outros, todos os lançamentos foram transferência. Para pensão, foi transferência. Para rendimento e aluguel, foi Pix. Certo? Então, o que eu posso fazer? Como eu tenho valores iguais aqui na minha base de dados, eu não tenho, por exemplo, rendimento Pix e rendimento transferência, eu tenho rendimento tudo no Pix, então eu posso vir aqui no meu resumo e colocar tipo TRF igual PROC-V, valor procurado, rendimento, do ponto e vírgula. Aí o Excel chora e me pede a matriz tabela. Onde está essa matriz tabela? Está em receitas. Eu clico aqui de A a D. Ele já me dá aqui que está na coluna 4. Então, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 0. Por enquanto, sempre 0. Mais para frente vocês vão entender a diferença, tá? E posso fechar parênteses e dar Enter. E aí eu posso arrastar essa fórmula e ele me trouxe aqui que tipo de transferência foi. Se foi Pix mais rápido, né, o instantâneo, ou se foi uma transferência bancária. Tá bom? Então nossa planilhinha de orçamento está pronta. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar uma formatada nela para que isso fique mais bonitinho, né? Essa planilha de fórmulas aqui eu não vou usar agora, eu posso clicar com o botão direito, ocultar, certo? Despesas e receitas eu posso deixar aqui caso eu queira alterar alguma coisa. E aí eu posso vir aqui em resumo para a gente começar a editar. Eu venho aqui no tamanho da coluna, estão vendo? E posso dar uma reduzida aqui na coluna, certo? Depois que eu fiz uma, eu posso copiar ela, clico aqui em A e colo aqui em E, ela já deixa tudo do mesmo tamanho, tá vendo? Eu vou deixar até a coluna K aqui, certo? E aí da coluna L aqui para frente, tá vendo que vai ficar um espaço vazio aqui? Vocês podem ocultar essas colunas ou vocês podem deixar elas aí, tá? Então eu vou deixar elas aqui. Eu venho aqui em exibir, linhas de grade, certo? Aí eu deixo minha planilha mais limpa. Agora eu vou trabalhar na formatação dos números. Tudo isso daqui que eu estou selecionando são números, exceto 30% aqui que a gente já deixou como formatação porcentagem. Então selecionei os números, eu venho aqui em página inicial, aqui em número, na caixinha de número eu venho em moeda. E aí eu transformo isso daqui em moeda. E aqui nos títulos das tabelas eu vou selecionar e vou colocar uma cor mais escura aqui, por exemplo, e uma cor de letra branca. Vou colocar em negrito.
Opa, vou colocar em negrito. Tá vendo? Como isso daqui são a mesma coisa, isso daqui são as mesmas informações, eu só posso dar um Ctrl C, Ctrl V e aqui Ctrl C, Ctrl V, certo? Exceto que isso daqui é só descrição e não tem o tipo. Então eu posso apagar, mas ficou mais fácil de eu só copiar e colar. E aqui em cima, receitas, despesas e resumo, vou dar em negrito também, vou colocar em negrito e vou mudar um pouco da cor. Vou colocar aqui uma cor mais clara que combine aqui com essa cor, né? Para ficar mais bonitinho. E aí, os valores eu posso colocar em negrito, né? Eu venho aqui e coloco eles em negrito. Posso fazer o seguinte também, né? Se eu quiser colocar todos os valores em negrito, só deixo aqui em negrito. E aí, aquela planilhinha inicial que estava bem crua, virou esse orçamento simples que você pode fazer aí na sua casa. Pegar as suas despesas, né? As despesas mais generais, né? Vou colocar ali supermercado, tal, vou preencher bem rapidinho, minhas receitas, salário, comissão e tal. Venho aqui em resumo, eu já trago aqui tudo automatizado para vocês. E é automatizado mesmo, pessoal. Se eu vir aqui e apagar todos esses valores aqui, as minhas despesas já somem daqui, entendeu? Ah, se eu alterar aqui de alimentação, supermercado e colocar, vamos colocar aqui, caneta, uma palavra bem aleatória, tá, gente? Apareceu caneta aqui, mais o alimentação, tá vendo? Então, sempre que vocês incluírem coisas novas aqui, né, vai bastar você arrastar a fórmula aqui para baixo, ele vai trazer tudo. Então, vou dar um Ctrl Z geralzão aqui, até onde a gente tinha feito o negrito, para refazer aqui. E tá pronto. Esse aqui é o nosso orçamento pessoal. Inclusive, até bem simples, tá? É mais para mostrar um pouco para vocês do que vocês podem fazer com essas fórmulas, né? Aqui a gente está falando de dados básicos, né? Poucos dados, mas esse conteúdo ele se aplica para qualquer tipo de dados. Vocês receberem uma planilha na empresa de vocês com, sei lá, 25 mil linhas de gastos que foram aprovados pela empresa. Vocês precisam categorizar eles num total, né? Vocês podem fazer isso a mesma coisa aqui que eu fiz. E ainda mais, vocês podem inserir, né, de repente, que vai ficar para a próxima aula, seleciono aqui e vou inserir um gráfico, por exemplo, da onde que saíram esses gastos, né? E aí o Excel, gente, ele ajuda vocês, né? Ele é bem intuitivo, é muito fácil de a gente fazer as coisas nele. Então, pessoal, essa aqui foi a aula de hoje. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que a gente transforma esse orçamento aqui em gráfico, tá? Para que a gente deixe ali um ambiente mais interativo e que vocês consigam aí ter um dashboardzinho bem organizadinho aí na vida de vocês. Tá bom? Bom, pessoal, por enquanto no vídeo de hoje é isso. Eu agradeço muito a atenção de todos que ficaram aqui até o final do vídeo. Cliquem no botão de gostei, compartilhem com os amigos que precisam ver esse tipo de conteúdo, tá? Tenho certeza que vai ser de grande valia aí para todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo, né? Tá sempre aprendendo Excel, aprender fórmulas novas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.